Meus amigos, estamos iniciando o Mérito Digital Apresenta. E o entrevistado de hoje é o magistrado Douglas Martins, que vai conversar conosco sobre o tema judicialização da saúde em tempos de pandemia. Doutor Douglas, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a sua presença conosco. Eu sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, está dedicando aí uma parte do tempo para nos atender, mas, por outro lado, a admiração e o respeito pelo seu trabalho são tão grandes que o senhor é nada mais, nada menos do que o primeiro entrevistado desse nosso novo projeto. Então, muito grato mais uma vez por sua presença. Muito obrigado, Heraldo. Eu é que agradeço a você e ao Centro Acadêmico pela honra que vocês, sim, isso é uma honra, inaugurar esse projeto maravilhoso de vocês. Vamos começar, doutor Douglas, antes de falar propriamente sobre o tema, falando um pouquinho sobre a pessoa do Douglas Martins, a sua carreira, por exemplo, como magistrado, porque isso serve até de inspiração, claro, para os nossos alunos também. Como é que foi a preparação para o concurso, o porquê da escolha dessa carreira, um pouquinho sobre esse momento importante da sua vida. Heraldo, na verdade, eu não tinha a menor vontade de fazer concurso para magistratura, meu amigo. Foi um acidente que me colocou na magistratura. Eu, na verdade, tinha o sonho de ser advogado de movimentos populares. Eu me formei, fui logo contratado assessor da Associação dos Servidores da UFMA, a Assuma, como seu advogado. Então, eu advogava para sindicatos, sindicato dos laticínios também, sindicato da planificação. Eu era advogado trabalhista de sindicatos e sonhava propor um monte de ações populares, para resolver, na minha visão, os grandes problemas que envolvia probidade na administração, nome de prédios públicos com o nome de autoridades vivas e pessoas vivas. Essas coisas eu sonhava era com isso, era de advogar. Meu sonho era advogar, não era fazer concurso. Mas é aquela coisa, eu não estava tendo o retorno que eu achava que seria necessário. E optei por fazer concurso, a princípio mais era para mostrar que tinha competência. Eu queria só assim, ei, olha, eu estou aqui, estudo muito. Eu achava, Heraldo, que eu era um bom advogado, mas eu não tinha. Trabalhava mais gratuitamente ou por valores simbólicos. Para esses sindicatos, por exemplo, eu ganhava, naquele tempo, o salário mínimo era muito baixo, você lembra disso. E eu ganhava era 2 salários mínimos de um, 2 salários mínimos de outro, era muito pouco. Não era 2 salários mínimos valores de dois. Então, eu queria mais ou menos que mostrar competência e depois voltar para a advocacia, ficar pouco tempo. Fazer o que algumas pessoas fizeram, Heraldo. Algumas pessoas da advocacia, nomes importantes da advocacia, lembra de Doroteu Ribeiro, Sim. que foi aprovado em concurso da magistratura e não ficou. O próprio Zé Antônio Almeida, né, foi um que fez Uhum. concurso, mas não ficou. Era assim, olha, esses caras têm competência para ser juiz, mas na verdade querem ficar na advocacia. Foi assim que eu acabei fazendo concurso para magistratura, inspirado em Doroteu Ribeiro, inspirado em Zé Antônio Almeida, que é um amigo muito querido que eu tenho, e outros assim. Eu dizia, ó, eu vou fazer concurso, provar que sou competente, para que as pessoas procurem mais o meu escritório de advocacia. E aí fiz o concurso, não só esse, eu fiz outros concursos, eu fiz para advogado dos Correios, passei, fui nomeado, fiz concurso para advogado do Estado, passei, fui nomeado, assumi, até fiquei um tempo como advogado do Estado, fui convidado para ser assessor do vice-presidente do Tribunal de Justiça e depois diretor da Corregedoria Geral de Justiça, diretor da Secretaria, cargo que recentemente foi ocupado pelo Marcelo, né? Sim. E eu ocupei esses cargos. Na época, a intenção era essa, ficar um tempo. Apareceu o concurso da magistratura, foi o primeiro concurso que eu me inscrevi, e acabei passando, pretendia ficar pouco tempo, e me apaixonei pela profissão, Heraldo. Depois que entrei, eu vi que este era o meu lugar, que aqui eu também poderia contribuir. Vi até que eu teria mais liberdade do que eu pensava que teria na condição de juiz. Eu achava que juiz tinha uma carreira muito fechada, restrita,
com uma limitação muito grande daquilo que poderia ser feito para contribuir para uma sociedade melhor. E quando entrei, me envolvi logo com a Lei 9840, a questão da corrupção eleitoral, né? O tema de você contribuir para que as pessoas não vendam voto. Aí logo surgiu, eu fui servir em São João Batista e me deparei com a questão dos campos inundáveis da Baixada, as questões ambientais. Julguei uma ação civil pública importante que tratava do controle privado dos campos inundáveis da Baixada. E aí, meu amigo, me apaixonei pelo que eu poderia fazer como magistrado e aqui estou e daqui não quero sair, meu amigo. Muito legal. Que história bem interessante e estimulante também, né? Em todos os aspectos. A propósito, Dr. Douglas, eu gostaria de mencionar que durante as minhas aulas, especialmente o processo civil 1, que trata do procedimento comum do processo de conhecimento, quando chega o momento da gente estudar as provas típicas, aquelas que estão retratadas lá no Código de Processo Civil, e uma delas é a inspeção judicial. E eu sempre destaco o seu nome. Eu digo, olha, poucos juízes que eu conheço que costumam deixar o conforto dos seus gabinetes e ir para uma inspeção judicial. Dois que eu tenho certeza que fazem isso, que eu sempre cito, é o senhor e o doutor Gervásio Santos. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Como é essa experiência da inspeção judicial? Essa é uma prova muito importante, Geraldo. As partes falam, descrevem a situação, cada uma com o seu ponto de vista. Trazem até documentos, imagens, vídeos e muitas informações que são relevantes para o processo. As testemunhas vêm também, trazem as suas versões, informações, mas nada como uma inspeção judicial. Uma inspeção judicial, ela te aproxima daquilo que efetivamente é o objeto daquela demanda. Te aproxima também das partes. Você, de alguma maneira, fica mais próximo do que aconteceu, do que está no passado, consegue visualizar um pouco do que aconteceu no passado e interagir um pouco de como as coisas funcionam naquele instante. Casos que envolvem, por exemplo, o funcionamento de hospitais, nada como você estar lá pessoalmente, não tem como maquiar a situação de um hospital, por exemplo. Se você vai decidir uma questão que envolve conflito agrário ou fundiário, nada como a sua presença física ali, olhando, verificando, ao você ter o contato direto, não só com aquilo que as imagens já te trouxeram, mas com a situação viva ali. E surgem pessoas que não viriam para a audiência e trazem informações relevantes. Eu vou te falar de uma que é maravilhosa para encontrar o meio termo em uma questão fundiária, uma regularização fundiária em São José de Ribamar. Eu, basicamente, era um grupo de pessoas, ocuparam uma área pública, uma área pertencente ao município de São Luís. A Defensoria Pública propôs a regularização fundiária, o município pedia a reintegração de posse, e eu fui ali fazer uma inspeção judicial para verificar se realmente aquelas pessoas que estavam lá eram necessitadas, se elas mereciam de fato aquela regularização fundiária, se havia especulação imobiliária. Heraldo, ao chegar lá, uma das coisas que eu vi foram pessoas anunciando a venda do terreno. Se ela já estava anunciando era a venda, como que eu iria fazer a regularização fundiária daquele imóvel? Estava ali evidente que se trata de uma especulação imobiliária, mas não era a maioria. Não era a maioria, eram exceções. Por sinal, esses que estavam à venda eram um dos mais arrumados, com a casa relativamente boa, que se via que se tratava de alguém com um poder econômico um pouco melhor. Além disso, o terreno acima da média de tamanho dos outros. Olha só, então ali estava caracterizado. Veja, Geraldo, se eu fosse decidir esse processo e alguém desse ênfase a esta prova, talvez eu julgasse procedente a reintegração de posse e improcedente a regularização fundiária
porque deu-se ênfase a uma especulação imobiliária. Mas lá, pessoalmente, o que eu vi? Havia este caso e outros de especulação imobiliária, mas 95% eram realmente pessoas muito carentes, muito pobres, em casebres, de taipa, em condições precárias. Se via as crianças, olhando as pessoas, você via ali a expressão da necessidade. E o que eu percebi? É que a causa não tinha nenhuma nem outra, nem a reintegração de posse, nem a regularização fundiária, eram procedentes completamente. Havia de se separar, para usar uma expressão popular, o joio do trigo. E o que foi feito? Foi até possível, depois dessa inspeção, celebrar um acordo em que o compromisso do município, que era o dono da área, promover a regularização fundiária só dos efetivamente necessitados e promover a exclusão daqueles que nós já verificamos de plano ali, que estavam só especulando com terra pública. Então, meu amigo, a inspeção judicial ela era uma prova fundamental, porque você vai contra a possibilidade de, inclusive, ver todos os detalhes daquela demanda. E tem uma outra vantagem maravilhosa. O juiz presente no local conduzia a conciliação dentro da inspeção judicial. Foi possível, como eu intimei, o próprio secretário municipal de regularização fundiária, o secretário municipal de urbanismo para acompanhar a inspeção judicial, a associação de moradores, defensoria pública e Ministério Público, com todos presentes, eu conduzi a conciliação e de lá saímos já com um acordo entabulado, a depender apenas da autorização do prefeito. Veja, a inspeção judicial ela tem um valor enorme. Eu sei que me alonguei na resposta e peço perdão a ti por isso, mas dei essa resposta um pouco mais longa pela importância que essa prova tem para o processo. Não, o senhor foi extremamente didático, perfeito. Como o foco nosso aqui é principalmente alunos, eu acho que o exemplo serviu para mostrar a teoria sendo efetivada na prática. E alguém pode até estar perguntando assim, pô, até agora o doutor Douglas não falou sobre o tema, mas veja, o tema é só um norte para a gente. A conversa está fluindo tão bem, a gente está indo por outros aspectos que eu acho que são tão ou mais relevantes até, de repente, do que o tema. Porque, por exemplo, doutor Douglas, o senhor enfatizou a importância da prova. Nas minhas aulas, eu também digo isso muito para os alunos. Olha, no processo, ter razão é só um detalhe. Porque quem vai decidir se você tem razão ou não é o juiz. E o juiz não conhece a história. Ele vai conhecer através dos autos. Então, o mais importante no processo, e aí sim pode determinar a sua vitória, é você cumprir os prazos, obviamente, e ter provas. Porque é isso que vai convencer ou não o juiz. E na sua fala, o senhor deixou claro isso. Talvez quem provasse melhor o outro aspecto vencesse, mesmo sem ter totalmente razão, não é isso? Essa questão é tão importante, Geraldo, tão importante, porque os procuradores, sejam eles dos municípios ou do Estado, ou os advogados das partes, eles não trazem o meio termo. Eles trazem a prova que são, de regra, a prova que é em benefício da parte. Então, a tendência do suposto proprietário ou posseiro de uma área, no caso lá era município, porque era terra pública, era trazer as provas de que ali estava ocorrendo especulação imobiliária. Focar em vídeos, fotos e anúncios no LX, por exemplo, de que alguém estava do outro lado. A associação dos moradores e os defensores, eles não iam dizer, é verdade que tem especulação imobiliária. O foco deles seria a prova de que ali são pessoas carentes, pessoas pobres, necessitadas. O meio termo não apareceria. O meio termo eu só consegui porque fui ao local, fazer a inspeção judicial. Ou seja, saber que de fato ocorria especulação imobiliária, mas também havia pessoas necessitadas. Ou o inverso, muitas pessoas necessitadas, mas, por exceção, tínhamos também a especulação imobiliária. Mas eu queria acrescentar só mais uma coisa fundamental, Geraldo, ainda, porque isso vai ser importante no nosso tema
da judicialização da saúde em tempos de pandemia. É um princípio que é um princípio próprio do processo coletivo. A inspeção judicial, ela possibilita algo que é dar eficácia ao princípio da participação, que eu recomendo aos teus alunos a leitura sobre isso. Algo muito importante. Algumas pessoas, às vezes, acompanham as minhas condução de processo e alguns até aceitam a condução que dou aos processos coletivos, mas por consideração, e eu já vi alguns dizendo assim, em que pese o fato de que não é muito técnica essa condução, com a participação de muitos amigos curi, com a ida aos locais. O Dr. Douglas conduz o processo com uma certa informalidade. Não é isso, é uma condução técnica. A questão é que alguns, a maioria dos advogados, a maioria dos promotores, a maioria dos defensores, a maioria dos juristas, eles querem conduzir os processos sustentados na estrutura do Código de Processo Civil. E o processo coletivo, Heraldo, ele não tem como núcleo o Código de Processo Civil. O núcleo dele é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, que compõe o microsistema do processo coletivo, em que o Código de Processo Civil pode ser utilizado subsidiariamente, naquilo que não contraria o núcleo do processo coletivo. E o regimento do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente a audiência pública, que é outro instrumento que eu utilizo, e as pessoas dizem que é algo atécnico. É muito bom o que o Dr. Douglas faz, mas tecnicamente está errado. Não tem nada de tecnicamente errado. O ministro Barroso, não sei se você viu agora, para usar uma bem recente, de agora, marcou uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, ao tratar da prisão no regime semiaberto, no regime semiaberto, a prisão domiciliar, também convocou a audiência pública. Eu, inclusive, fui convidado na época como juiz de execuções penais para participar na condição de expert no tema, dessa audiência pública. O ministro Aires Brito convocou a audiência pública para discutir a questão das células-tronco, pesquisa com células-tronco e outras, que, enfim, não se trata de uma condução na informalidade, como alguns juristas veem, principalmente advogados de outros estados, que estão acostumados só com o Código de Processo Civil, têm uma certa perplexidade e acham que é uma condução, entre aspas, boa, mas fora da técnica. Não é fora da técnica, é tecnicamente correta. E a inspeção judicial, voltando a esse fato, ela possibilita algo muito importante, que é o princípio da participação. Eu peço que os alunos leiam sobre isso, ponham no Google, princípio da participação no processo coletivo. Ou seja, o juiz deve garantir que aqueles que serão afetados por sua decisão, dela participe, do processo participe. E o juiz utilize todos os instrumentos necessários para garantir a efetividade do princípio da participação. E eu ainda acrescentaria, doutor Douglas, se eu me permitir, que a realização de audiências públicas, de inspeções judiciais, ela ainda traz um componente que eu considero extremamente importante, que é o seguinte: dá legitimidade à decisão. Mostra ali a presença do Estado efetivamente preocupado em resolver o problema. Não resolver de qualquer forma, mas resolver dando aquilo que a gente espera do direito, segurança jurídica, não é mesmo? Perfeitamente, é muito importante. O judiciário não tem a legitimidade popular, não tem a legitimidade do voto, que o Poder Executivo e Legislativo renovam a cada 4 anos, no caso dos senadores, a cada 8 anos. Então, essa legitimidade que o Executivo e o Legislativo alcançam pela via do voto popular, o Poder Judiciário, ele só alcança por sua capacidade de fundamentar suas decisões. A publicidade, a maneira de alguma maneira garantir que as pessoas entendam as decisões. É na fundamentação. E a fundamentação hoje deve ser interpretada de outra forma. É a própria condução inteira do processo precisa ser com esta legitimidade. A legitimidade se alcança garantindo a participação das pessoas. A legitimidade se alcança com essa proximidade, com a transparência.
e com a publicidade, que alguns acham que o juiz que divulga nas redes sociais as suas decisões e explica as suas decisões em linguagem simples para o povo entender, e não apenas os juristas, como algo de querer aparecer. Acham que a publicidade se garante com a publicação no Diário da Justiça. E o Diário da Justiça ninguém lê. Hoje nem os advogados leem mais. Eles pagam uma empresa para fazer essa leitura e apenas passar para eles as informações antigas. Portanto, não se garante das decisões judiciais com o modelo antigo de publicidade, por exemplo. A publicidade é conduzir com transparência o processo e decidir com transparência também o processo e o pós-decisão, que é a explicação dela, também seja com a máxima transparência. Perfeito. Doutor Douglas, o senhor tocou num outro ponto importante agora, essa coisa da atuação dos magistrados nas redes sociais e tal. Eu tenho percebido que o CNJ tem demonstrado uma certa preocupação com isso. Eu diria até mais. Tem, de certa forma, tentado coibir isso, que os juízes possam ter e emitir opiniões e tal. Eu não sei até se o senhor pode comentar sobre isso, mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Esse é um tema bem tenso internamente hoje no judiciário. Até algum tempo atrás, os poucos que utilizavam as redes sociais geravam um temor. Só os mais progressistas, os mais seguros, e tão seguros quanto ao conhecimento que não tinham medo de participar, de expor as suas decisões, o seu pensamento nas redes sociais. Com o tempo foi aumentando muito. Antes eram exceções. Com o tempo aumentou muito. E até hoje os juízes, até os mais conservadores, já estão nas redes sociais também. E divulgam as suas decisões, suas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Mas, de fato, o CNJ tenta coibir isso. Baixou uma resolução, a resolução, de uma forma muito genérica, coloca que os juízes não podem emitir opiniões que possam, de alguma maneira, caracterizar atuação político-partidária, pré-julgar processos pendentes de julgamento, coisas assim. Eu, no meu entendimento, acho que essa postura do CNJ é equivocada. Mesmo sendo equivocada, eu cumpro. Eu não emito. Acho que é equivocada. Eu acho que os juízes devem ter mais liberdade para expressar seu pensamento. E, naturalmente, ele expressando seu pensamento de forma transparente, eventualmente, ele pode ter que se declarar suspeito ou pode ser declarado suspeito para julgar alguns assuntos. Com transparência. Se as pessoas não o conhecem porque ele não emite opinião, ele pode ser igualmente suspeito, ele pode ter um preconceito em relação a esse assunto, ninguém sabe e ele julga conforme os seus preconceitos a algum assunto, e ninguém toma sequer conhecimento. É uma hipocrisia, Geraldo. O cidadão, por exemplo, ele pode ser vinculado a uma determinada ideia de mundo e esse assunto... Vamos pegar aqui um caso que eu peguei do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o caso das pesquisas com células tronco a ser decidida. Ali se dividia, por exemplo, pessoas extremamente vinculadas, por exemplo, a ideias religiosas, eram contra essas pesquisas e tudo, tanto que o Supremo convidou pessoas das igrejas para emitirem opinião sobre aquilo. Já os cientistas, pesquisadores, enfim, associações e instituições que representam a pesquisa, a ciência no meio universitário, tinham opinião diversa. O Supremo convidou os dois lados. Agora, você imagina um juiz que fosse, por exemplo, preenchesse os requisitos para ser hoje, segundo foi anunciado recentemente, que é uma pessoa que tenha que ser terrivelmente evangélica. Vamos pegar um exemplo desse tipo. Essa pessoa, ninguém sabe, mas ele é. E ele vai julgar esse assunto, ele já é totalmente vinculado a um ponto de vista em relação àquele assunto, mas ninguém sabe.
Não tem rede social para ele declarar isso, para que ele apareça. Essa suspeição, Heraldo, ela não deixa de existir porque ele não disse nas redes sociais isso. Ela existe, está lá o motivo da suspeição dele. Então não é o fato, a suspeição não é gerada porque a pessoa expõe o que pensa sobre diversos assuntos. Ela existe na pessoa. Uma pessoa pode ser muito vinculada a um determinado, por exemplo, um determinado magistrado pode ser amigo íntimo de um determinado empresário que tem um interesse econômico em um determinado projeto, mas ele não divulga isso. Ele é suspeito para julgar aquilo, mas ele não divulga isso. E um outro, por exemplo, pode ser vinculado extremamente a um determinado sindicato, seja o outro lado, e nas redes sociais aparece junto com aquele sindicato. Também pode ser suspeito. Vamos dizer que sejam situações iguais. Vamos considerar suspeito alguém que é vinculado a um ou a outro, mas um aparece nas redes sociais e o outro não. A suspeição está na relação que as pessoas têm, não na divulgação. E se a pessoa tem a relação e omite, isso é uma hipocrisia. E ele julga, não é declarado suspeito, e é isso que o CNJ quer, que as pessoas escondam os seus vínculos, suas opiniões, seus pensamentos e julgue casos do seu interesse, sem que o povo saiba, enganando as pessoas, os advogados, os promotores, os defensores, enganando um lado ou o outro, não importa qual seja. Então, Heraldo, eu digo, o CNJ está errado quanto a esse assunto, deveria dar mais liberdade para os magistrados, mas, usando lá, dar mais liberdade para que cada um expresse o seu pensamento, devia ser garantida a máxima liberdade de expressão aos magistrados, para que o povo conheça, inclusive tenha mais condições de alegar sua suspeição, tanto o advogado, quanto os promotores, como defensores, porque são conhecidas as suas opiniões, vínculos, pensamentos. Esse é o meu pensamento em relação à liberdade de expressão. Mas o CNJ proíbe, eu, claro, restringo ao máximo a divulgação de minhas opiniões sobre os assuntos. Divulgo aquelas que são minhas opiniões acadêmicas, minhas opiniões sobre temas que são de interesse da sociedade. Recentemente eu fui muito criticado por emitir opiniões sobre racismo. Qual o sentido que existe em criticar um juiz que emite a sua opinião sobre racismo, sobre a liberdade das pessoas se manifestarem contra o racismo, as pessoas fazendo referência a qualquer tipo de outras manifestações de pensamento sobre determinados assuntos. O que as pessoas poderiam sabendo a minha opinião, mais adiante eu vou julgar um caso de racismo, uma pessoa diz, olha, você já se manifestou sobre esse assunto. E aí se discute, naquele processo, a minha suspeição ou não. Olha, aí nós teríamos condições técnicas de discutir. Ser contra o racismo, de um modo geral, me torna suspeito para julgar, em um caso concreto, se uma determinada situação caracterizou racismo ou não. É uma outra discussão. Eu não me declararia suspeito para julgar, eu sou contra o racismo, mas se na minha vara for proposta uma ação em que eu tenha competência para julgar sobre racismo, eu vou dizer, olha, eu sou contra o racismo, mas aqui nenhuma parte está a favor do racismo. Uma parte está dizendo que este caso caracterizou racismo, e a outra parte diz, este caso não caracterizou racismo. E as provas vêm às autos para que, ao final, o Poder Judiciário diga se ali é racismo ou não. Então, mesmo assim, de alguma maneira, ao conhecer meu pensamento em relação ao assunto, a pessoa tem condições mais técnicas e de conhecimento dos fatos para alegar minha suspeição ou não sobre aquele assunto.
Então, a transparência, Geraldo, ela é sempre o melhor detergente. Você evita qualquer coisa obscura com a transparência. E a transparência se alcança dando liberdade para as pessoas se manifestarem. Mas aqui, utilizando a filosofia do nosso querido Peter Parker, né, o famoso Homem-Aranha, que já dizia que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, damos a liberdade para que os juízes se manifestem e eles se manifestem com responsabilidade, sabendo que ele é um juiz, sabendo que a opinião dele vai ser levada em conta, tal como deve ser a conduta de um advogado, a conduta de um promotor de justiça, de um defensor público, de um presidente da OAB. Você imagina o peso que tem um presidente da OAB, por exemplo, dizer uma coisa que seja... É muito grande, então ele tem um grande poder, deve ter a liberdade para exercer e dizer o que pensa, com a responsabilidade de saber que está falando e que ele é um presidente da OAB. É muito importante o que ele diz. Um presidente da República, que tem se discutido muito recentemente, olha, anda sem máscara, com máscara, está dando bom exemplo, está dando mau exemplo, tem tanta gente andando sem máscara, mas as pessoas estão focadas no presidente da República. Por quê? Porque quanto maior o poder, Geraldo, maior a responsabilidade. Como já dizia o filósofo Peter Parker. Então, essa que é a questão. Vamos dar liberdade aos juízes para que eles digam o que pensam. Tirem dos juízes as amarras que o CNJ quer colocar. Vamos tirar essas amarras. E cada um arque com as consequências do que disser. Essa deve ser, sob meu ponto de vista, a maneira como o assunto deveria ser regulado. Com liberdade. E cada um arque com as consequências. Vai um juiz, por exemplo, sair ofendendo pessoas. Eu dou um exemplo, Geraldo. Muitas pessoas me ofenderam por conta da decisão do lockdown, que é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, judicialização da saúde em tempos de pandemia. E era uma das perguntas que eu ia lhe fazer, inclusive porque o senhor chegou até a ser ameaçado de morte, inclusive, né? Exatamente. Mas veja, Geraldo, centenas de pessoas me ofenderam. Eu acho até que milhares de pessoas. Mas eu não vou processar milhares de pessoas. Até fui ver sobre aquela necessidade de você, óbvio, quanto a queixa-crime contra pessoas que praticam crimes contra a honra, se você renuncia ao direito contra um que praticou o mesmo ilícito, você estaria renunciando contra todos. Mas tem jurisprudência clara que, no caso de ofensa à honra, cada um que faz um comentário é um crime específico. Então, cada comentário de pessoas nas redes sociais que foi um crime contra a honra praticado contra mim, ela é um crime específico. Então, eu posso escolher alguns para processar. Não preciso processar todos. Geraldo, eu escolhi alguns. Eu não processei todo mundo. Só alguns. Então, eu processei uma pessoa muito conhecida, que foi o Ponto de Partida, que é um determinado blogueiro. Escolhi um advogado também, porque um advogado é uma pessoa muito importante. É um prestígio para a advocacia. Eu escolhi um, porque um advogado, ele sabe o que está fazendo. Não é uma pessoa sem conhecimento para saber distinguir o que é um crime contra a honra do que é o exercício da liberdade de expressão. Por exemplo, se uma pessoa do povo diz: esse juiz é doido, esse juiz é um vendido, esse juiz esse juiz pertence a não sei quem, ele é isso aí, dito por um analfabeto, tem um valor, Geraldo. Dito por um advogado, por um promotor, por um juiz, por um jurista, por um professor, tem um outro peso. Então, veja, estou dando essa explicação para entender que, às vezes, você escolhe alguns. Claro que se fosse um juiz também que tivesse dito: esse meu colega é doido, esse meu colega é como um advogado propõe uma ação e o juiz vai para as redes sociais e diz: a ação, o juiz tem até o direito de rejeitar a inicial, tem até o direito, ele vai avaliar se preenche os requisitos,
Mas você imagina, Heraldo, eu lá como juiz recebo a inicial, indefiro aquela inicial e vou para as redes sociais e digo, olha, o advogado Heraldo Moreira é um imbecil, propôs uma ação e eu indeferi a inicial. Não, o juiz não tem o direito de fazer isso. É crime e você poderia entrar com um processo, uma queixa-crime por injúria contra o juiz que faça isso. Você não concorda comigo? Mas se vários clientes teus dissessem isso, Heraldo, ali só porque esteja chateado contigo, porque não gostou daquela ação. Digamos que fosse uma ação tua a favor de um empresário que 1.000 pessoas ocupou uma área dele. E essas 1.000 pessoas, a maioria analfabetas, dissesse isso. Você iria processar todas elas, Geraldo? Não. Você faz escolhas. Então, quanto mais importante, mais relevante é o cargo ocupado pela pessoa, com mais cuidado ele deve exercer o seu direito à liberdade de expressão e de pensamento. Mas isso não é só para juiz, isso vale para o juiz, vale para o promotor, vale para o advogado, vale para o defensor público, vale para o professor, para o prefeito, para o presidente da República, vale para qualquer um, meu amigo. Esse é o meu pensamento, por isso que eu acho, e estou de novo aqui exercendo meu direito à liberdade de expressão, estou dizendo, penso que o CNJ agiu mal nesse aspecto. Inclusive, há um processo lá contra mim por conta disso. Mas eu, de novo, até um risco aqui, ao dizer isso aqui que estou te dizendo, de abrir um outro processo contra mim por, de novo, emitir opinião sobre algo. Mas eu não abro mão disso. Eu posso ser exonerado da magistratura, mas não abdico do meu direito à liberdade de expressar meu pensamento, de que está errado o CNJ ao regular como regulou a liberdade de expressão dos magistrados. O que eu não posso fazer, são coisas diferentes. O que eu não posso fazer é ofender os conselheiros do CNJ que aprovaram essa resolução. Eles aprovaram porque pensam que é o melhor para a boa imagem do Poder Judiciário. Eu penso diferente deles, mas eles pensam isso. Eu não posso dizer, aí é que vem a grande diferença, que eles são imbecis porque fizeram isso. Não são. É o pensamento deles. Eles pensam que é o melhor para o Poder Judiciário. Eu penso diferente e posso dizer, acho que está errado. E eles podem dizer lá, quem está errado é você. E eu estou certo por isso e por aquilo outro. Se nós não regularmos, os juízes vão sair por aí falando que apoiam determinado candidato a isso, candidato àquilo, vão fazer política partidária, vão fazer isso. Esse é o pensamento dos conselheiros do CNJ. Eles acham que os juízes vão fazer isso. Alguns juízes vão fazer isso, muitos juízes vão fazer isso, e que isso vai causar um prejuízo à imagem do Poder Judiciário. E o meu pensamento é, isso não justifica. Você deve fazer é punir o juiz que faça política partidária. Não impedir que ele fale. Deixe que ele fale e arque com as consequências do que falou. Se um juiz, sabendo que a lei orgânica da magistratura o proíbe de fazer política partidária, e ele vai dizer, olha, votem no candidato Heraldo Moreira, porque ele é meu amigo, ele é bom, ele é um bom professor, ele é tal. Eu, como juiz, Heraldo, eu tenho minhas preferências. Não como juiz, não. Como cidadão, eu tenho as minhas preferências. Como juiz, não. Então, eu não posso chegar... E a lei me proíbe. Então, eu posso votar em ti. Eu sei que você não é candidato a nada, mas se fosse, eu poderia votar. Mas eu não posso ir nem para a rede social, nem para a rua distribuir panfleto para ti, nem sair fazendo campanha para ti em lugar algum, porque o juiz está impedido de fazer política partidária. Mas basta a lei para dizer isso, não precisa uma resolução do CNJ. A lei já diz isso, que o juiz não deve fazer campanha política partidária. Ah, mas um juiz fez. Então o CNJ pega esse juiz, abre uma sindicância, um processo administrativo e pune severamente o juiz que fez isso. Mas não é cerceando a liberdade de expressão que se vai garantir boa imagem para o Poder Judiciário. É ao contrário, dando a liberdade de expressão para que todos ajam com a máxima transparência,
mas, ao mesmo tempo, responsabilizando quem não exerce a sua liberdade de expressão com responsabilidade. Perfeito, doutor Douglas. Geraldo, uma coisa, eu vou fazer um comentário que depois tu pode até cortar. Eu estou Uhum. achando que nós aqui, basicamente, até fazendo, se você quisesse dividir até em duas, É. um certo sentido, né? Porque nós tratamos aqui bastante de carreira da magistratura, liberdade de expressão e uma série de outras coisas que eu acho que deu já, talvez até o tempo que tu planejava para esse nossa discussão. Se tu quiseres utilizar essa para uma e fazer uma específica agora, que a gente pode fazer em mais uns 20 minutos, sei lá, sobre a judicialização da saúde, já seria até um outro debate. Eu acho que tem matéria para duas, se tu quiseres. Não, sem dúvida. Vamos fazer assim. Como é uma primeira e é uma experiência, vamos deixar assim. Eu acho que está tão agradável, está tão gostoso que a gente não está percebendo o tempo passar. Eu Isso. imagino que quem vai assistir vai ter a mesma sensação. Então Perfeito. vamos deixar fluir e vamos ver a repercussão depois. Se comentário está longo, está extenso, devia estar dividido em dois temas, a gente aprende com essa primeira experiência. Mas de fato está muito gostoso o papo e vamos continuar nessa linha aí. Bom, doutor Douglas, o senhor acabou falando aí, e eu concordo plenamente, que a posição do CNJ, a meu ver, também está equivocada, mas eles têm lá os seus argumentos, eu acho que isso é que é importante. Você pode ter um ponto de vista, desde que você tenha argumentos para defendê-lo. E argumentar nunca é agredir, nunca é ofender, isso não é argumento. Pelo contrário, isso denota falta de argumento. Né? Muito bem. E tanto é verdade que, veja, o juiz pode, se tiver consciência crítica, naquele caso de que não expôs a sua opinião, mas já tem uma opinião formada, já tem um pré-conceito, ele pode até usar a possibilidade da suspeição por razão de foro íntimo, e nem dizer porquê e se afastar do processo. Agora, foi legal, porque o senhor também tocou na questão da liberdade de expressão, que é uma coisa, e a liberdade de cometimento de crime que não existe. Não há liberdade para cometer crime, inclusive crime contra a honra. E é uma discussão muito atual, muito presente, né? Sobre a questão aí das fake news, das agressões aos currículos pessoais e coisas do gênero. Mas vamos retornar ao nosso tema inicial. Que, de certa forma, o senhor até já tocou nele, ao falar de hospitais, ao falar da questão da saúde, ao falar do lockdown, mas vamos voltar para o tema em si. Essa questão da judicialização da saúde, ela é muito séria. E, por coincidência, doutor Douglas, sem que a gente combinasse, quando o senhor escolheu esse tema, esse foi, de certa forma, o tema da minha dissertação de mestrado, que eu fiz o mestrado em gestão de saúde e o tema central foi a judicialização da saúde sob o ponto de vista econômico, né? Os reflexos disso para a saúde pública. É muito mais caro judicializar do que resolver as coisas de forma mais rápida, mais simples, mais fácil. Então, esse problema já existia antes da pandemia. Depois da pandemia, o senhor acha que esse problema piorou e vai piorar ainda mais no pós-pandemia? Eu penso que sim, Geraldo. Pelos impactos que vai causar, pela situação econômica que nós vamos ter, tanto de planos de saúde, o equilíbrio econômico-financeiro que nós teremos, eu não sei como vai ficar isso no caso dos planos de saúde, a própria administração pública, nós tivemos queda de arrecadação, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, todos os entes, nós tivemos impactos no próprio Poder Judiciário, o Poder Judiciário do Maranhão chegou a receber, em termos de repasse daquilo que lhe é devido da receita líquida do Estado, 30% a menos do que recebia antes da pandemia. Então, esse novo equilíbrio econômico-financeiro definirá também as possibilidades econômicas e, naturalmente, uma crise que deverá resultar necessariamente em maior priorização de recursos
para a rede de saúde. Tem ocorrido isso em tempo de pandemia e a administração pública precisará fazê-lo também no período pós-pandemia. Mas isso traz um desafio muito grande para o Poder Judiciário para lidar sobre esse assunto. Não é um período em que decisões assodadas ajudem a resolver os problemas. Decisões liminares devem ser proferidas com muita cautela, com muito diálogo, sempre que possível. Eu, de regra, já uso e abuso, Heraldo, do artigo 2º da Lei 8.437 de 1992, que traz aquele benefício para a Fazenda Pública de ser ouvida em 72 horas antes de contra ela ser proferida decisão liminar. Não dá aquelas liminares inaudita altera paz, conforme tratamos no processo. Pois bem, eu fiz uma coisa no processo coletivo, que eu estendi esse benefício até as instituições privadas também, empresas privadas, qualquer parte. Quando há um pedido de liminar, se houver tempo para ouvir em 72 horas, eu ouço antes de decidir. É muito importante estabelecer contraditório. Então, no caso de judicialização da saúde, se o juiz não faz isso, dá esse prazo para ouvir o outro lado antes, ele corre um risco muito grande de proferir uma decisão que não será cumprida. Então, o juiz que determina, por exemplo, que alguém seja internado em um leito de UTI, se esse leito não existe, como é que isso resolve? É para internar, há uma decisão judicial. Quando o juiz profere uma decisão que não será cumprida, ele desmoraliza a parte que tem a obrigação de cumprir e também se desmoraliza o próprio Poder Judiciário, porque a outra parte que precisa da efetividade daquele direito, a primeira coisa que ela vem e diz ao juiz é: olha, doutor, ninguém respeita o senhor. A sua decisão não valeu de nada. Eu cheguei lá com a liminar e ela não foi cumprida. Então, o juiz deve tomar esse cuidado, proferir uma decisão que ele saiba que tem as mínimas condições de ser cumprida. É claro que isso ele tem como saber, já pela própria análise do processo, com um mini contraditório que ele faça o mais rápido possível, se tiver acesso para fazê-lo em um prazo inferior a 72 horas, via um contato de WhatsApp, pelos meios eletrônicos ou até um telefonema. Isso não tira a isenção dele para julgar. Isso não tira a isenção do juiz para julgar. Se ele tem um juiz lá do interior, há um pedido contra o município de São Luís, contra o município lá de Alto Parnaíba, o juiz para que a Secretaria de Saúde providencie imediatamente a remoção com uma ambulância com estrutura de UTI, uma pessoa de Alto Parnaíba para Balsas. Em 24 horas, porque o advogado pediu e disse que se a pessoa não for transferida, ela vai morrer. O juiz desce a liminar e o secretário de saúde diz: olha, doutor, tudo bem, eu até queria transferir, mas o município de Alto Parnaíba não tem ambulância com UTI. A parte depois vai com essa liminar lá na Secretaria de Saúde, o secretário não tem como cumprir aquilo, a parte volta para o juiz e diz: olha aqui, doutor, foi decidido, mas não valeu de nada a sua decisão. Então, o juiz ele deve, sempre que possível, estabelecer um contraditório mínimo, conhecer a realidade, ouvir a outra parte e, de preferência, tentar, pelas vias que ele tenha acesso, saber das possibilidades de cumprimento da decisão, especialmente quando tratar de direito à saúde. Não adianta o juiz mandar dar uma medicação em 24 horas, se o município ou o Estado ou a União não tem aquela medicação e precisa ser comprada em um processo licitatório, ou mesmo com dispensa de licitação. Era como agora, nesse período de UTI. Era o juiz proferir decisão liminar para que fosse posta uma pessoa com respirador, e os respiradores estavam na China, os governadores, os países tentando comprar, os Estados Unidos indo lá, o presidente Trump foi lá e toma os respiradores que as pessoas... Do que adianta o juiz proferir uma liminar dessas? Se o que está valendo é a força, por exemplo, do governo americano de ir lá e tomar os respiradores de quem estava tentando comprar aqui, e outros países também.
Heraldo, o juiz ele tem que decidir também com base no direito, claro, mas não é distante da realidade que está ali diante dele. Diante dele. Então, em situações como essa, o juiz precisa de muito equilíbrio. O equilíbrio, lá na ética Nicômaco de Aristóteles, muitas vezes está no meio do caminho, não em um extremo ou outro, não em um extremo ou no outro. Então, o juiz pode encontrar o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio só é alcançado se ele sempre estabelecer um contraditório mínimo, mesmo que seja com uma ligação telefônica ao secretário de saúde. Para dar um telefonema, você não precisa virar amiguinho do secretário de saúde. Você pode fazer isso com a postura republicana que deve ser as relações institucionais. A Constituição fala de equilíbrio e harmonia entre os poderes. O juiz ali no interior, ele representa um poder, como também o prefeito representa um poder, como também um presidente da Câmara representa um poder. Em equilíbrio, nenhum está acima do outro. Devem agir em harmonia. Essa harmonia não significa conluio, não significa compadrio, não significa nada disso, não significa... E isso você pode ter com discussões transparentes, em que as pessoas saibam que esse contato ocorreu. Aqui eu faço sempre. Se há um pedido, e eu faço isso tanto com um lado quanto com o outro. Se um advogado pede para despachar comigo, eu atendo o advogado. O promotor pede, eu também atendo. Eu não faço aquilo de conluio com o promotor contra o advogado. Nem o inverso, conluio com o advogado contra o Ministério Público ou contra a Defensoria Pública, ou seja lá quem for. Esta postura é fundamental de um modo geral para que o Poder Judiciário seja respeitado. Mas em tema de saúde, ele é absolutamente necessário sob pena de desmoralização. Sob pena de desmoralização de todos. O contato e o diálogo, nestes casos, não é o que vai transmitir para a sociedade e desmoralizar o juiz porque está conversando com o prefeito, está conversando com o secretário de saúde, com o governador do estado, com quem tenha que decidir. Ou o presidente do Supremo dialogando, por exemplo, com o presidente da República. Eu vi diálogos assim. Não pode acontecer o seguinte, Geraldo, o presidente do Supremo recebeu o presidente da República, por exemplo, recebeu o presidente da República, até de inopino, de repente, sem agendamento. E se um juiz recebeu um prefeito para atender, seja tratado como sendo um criminoso por fazer isso. Ou se ele recebeu um promotor de justiça, o juiz, ele seja tratado como um criminoso por fazer isso. Não, é exatamente igual a situação. A questão é que isso precisa ocorrer de forma transparente. As pessoas precisam saber que esse diálogo ocorre e em que termos ele ocorre, como ocorre no caso do processo coletivo na Vale do Tecido Difuso. Eu sempre intimo, Geraldo, sempre intimo. Ocorre até uma coisa interessante na Vale do Tecido Difuso, é que aqui e acolá um promotor de justiça esquece a audiência. A vara não tem um só promotor, tem 30 promotores de justiça aproximadamente atuando. Aqui e acolá sai uma intimação, o promotor não aparece. Quem é o promotor? É o doutor fulano de tal. Tem o celular dele aí? Tem. Eu ligo. Doutor, o senhor tá na hora da audiência aqui. O senhor está vindo? Não, eu não sabia. Que audiência é essa? Essa tal. Doutor, o senhor espera um minutinho aí que eu estou chegando. Geraldo, se eu faço isso com o promotor de justiça, a promotoria vem aqui do lado. Por que eu não posso fazer com você, Geraldo, que é advogado? Tem que ser igual. Um lado e o outro. Lá eu faço. Outro dia, já fiz isso dezenas de vezes com promotores de justiça, com procuradores do Estado, com procuradores do município, todos que deixam os seus celulares gravados lá na Vara de Interesses Difusos, cadastrados na Vara de Interesses Difusos, ganham esse privilégio de, eventualmente, ser chamado caso esqueçam uma audiência. Mas também serve para quando entra um processo contra ele, eu preciso decidir rápido aquele assunto, não dá tempo de esperar aqueles 10 dias para ele abrir o processo no PJE, que é um direito dele,
eu mando uma mensagem: olha, tem um pedido de liminar aqui contra o seu cliente. Eu dei 72 horas para manifestação, você tem mais os 10 dias para abrir, isso dá 13 dias, mas eu preciso que você se manifeste hoje para eu decidir. Ah, não, eu vou esperar meus 13 dias. Então, doutor, eu vou decidir a liminar sem te ouvir. Mas o que eu tenho é que te dá a oportunidade, Heraldo. Você entra lá, uma ação contra um cliente teu, e eu sei que e tem um pedido de liminar do Ministério Público dizendo que se não decidir hoje, pode perecer aquele direito. Mesmo assim, eu tenho que tentar estabelecer um contraditório. Quem é o advogado? Aqui está cadastrado como advogado dessa parte o doutor Heraldo Moreira. Eu tenho o celular dele. Mande um WhatsApp para ele e da intimação dele aqui. Me manda aqui o print, eu mando pelo WhatsApp, o secretário judicial manda, eu mando pelo WhatsApp, te dando 72 horas para te manifestar. Aí você naturalmente faz. Sabe com quem eu fiz agora isso? Essa semana, e a empresa veio e se manifestou, Heraldo, dos Estados Unidos, o Zoom. Entrou uma ação contra o Zoom. Eles estão nos Estados Unidos. Eu, antes de decidir o pedido de liminar, mandei por e-mail para eles, dando as 72 horas para que eles se manifestem, Heraldo. E eles vieram e se manifestaram no prazo da intimação feita por e-mail, Heraldo. Fizeram a manifestação e pediram para despachar comigo pelo próprio Zoom, pela internet, de longe, à distância. Eu despachei com o outro lado, que é daqui de São Luís. Dou esta liberdade para atender o lado que está aqui, que são pessoas conhecidas, tenho obrigação de fazê-lo em relação ao outro que está lá nos Estados Unidos e dar a mesma oportunidade. Eles é que poderiam dizer assim: não, eu só entrarei no processo e só vou me manifestar depois que a carta rogatória, com toda a burocracia da carta rogatória que você sabe como funciona, Heraldo, traduzir aquilo, encaminhar para o Ministério das Relações Exteriores, depois o contato também dos Ministérios das Relações Exteriores lá nos Estados Unidos, enfim, com toda essa burocracia, o Zoom chegaria aqui para se manifestar daqui a 6 meses. Eles, se tivessem assumido essa postura de não aceitar por e-mail, aí eu teria a possibilidade de decidir inaudito altera paz. Você concorda comigo? Seria essa possibilidade, se eu utilizo para discutir os mecanismos de interação das pessoas via internet, como nós estamos aqui fazendo, nós estamos utilizando o Skype, mas nós poderíamos estar aqui utilizando o Zoom. Se eu posso fazer isso para discutir a privacidade das pessoas que, para a utilização desses mecanismos de diálogo, é o objeto desta ação aqui. Se eu posso estabelecer esse contraditório por uma via eletrônica, não tem a vida de ninguém em risco por conta disso, Heraldo. É só o direito à privacidade. É só não, porque é muito importante o direito à privacidade das pessoas. Mas não dá para comparar com o direito à vida. O direito à vida é mais importante, mas o direito à privacidade é muito importante, é importantíssimo, é um direito fundamental também. Mas se eu posso fazer para discutir a privacidade das pessoas, estabelecer um contraditório abreviado, Heraldo, isso é fora da técnica. De novo, eu te digo, não se trata de uma informalidade, não se trata de uma solução atécnica para alcançar um objetivo. Isto está correto tecnicamente também. A opção é da parte, se ela quer aceitar aquilo como um privilégio. Alguns advogados estranharam, Heraldo, algumas vezes, por exemplo, esse privilégio do artigo 2º da Lei 8.437 de 92, que é de 72 horas se manifestar antes. Eu dei uma vez isso para a empresa, e empresas, os advogados, alguns que me conhecem, já chegaram assim: olha, doutor, eu acho que o senhor errou. O senhor me deu só 72 horas para a minha manifestação.
eu tenho um prazo de 15 dias, rindo, falando comigo, eu tenho um prazo de 15 dias. Eu tive que explicar para o advogado, doutor, na verdade, o seu prazo de 15 dias é para contestação. O seu prazo de contestação está lá garantido para contestação. A questão é que há um pedido de liminar inaudito alterar prazo, formulado no processo, que eu preciso decidir, e eu estou dizendo que quero decidir ouvindo o senhor, estou dando ao senhor um privilégio que é só da Fazenda Pública, mas eu estou entendendo que não é só. Por analogia, eu posso conceder ao senhor também. Na verdade, eu não estou reduzindo o seu tempo, eu estou dando um tempo que a legislação, o CPC, se eu fosse utilizar só o CPC, não dá ao senhor esse privilégio. Eu poderia ter decidido. Ah, entendi, na verdade, é só para a sua decisão sobre a liminar. Eu disse, sim, não tem nada a ver com a contestação. Eu estabeleci um contraditório específico para a liminar. Isso é técnico. E, por analogia, posso utilizar porque eu estou dando um benefício a mais. Eu estou aqui dando efetividade ao princípio do contraditório que está na Constituição Federal. E, por analogia, estendendo algo que seria para a Fazenda Pública. Ah, mas o promotor de justiça que propôs a ação acha que essa decisão está errada. Por exemplo, Geraldo, porque poderia acontecer. Pode. O promotor de justiça que propôs a ação contra uma determinada empresa, ele poderia dizer assim, esse prazo é exclusivo da Fazenda Pública. O senhor tem que decidir sem ouvir a outra parte. Sem ouvir a outra parte. O seu despacho é uma forma de não decidir. Então, agrave dessa decisão. Agrave. E diga que, em 72 horas, o direito vai perecer e pede ao tribunal que dê efeito ativo ao seu pedido no agravo, dizendo que o juiz, ao dar o prazo de 72 horas, deixou de decidir, vai perecer o direito e o Tribunal de Justiça pode, liminarmente, sem dar o prazo de 72 horas, deferir aquele pedido de liminar. A parte não tem que ir me atacar nas redes sociais por conta disso. Me ofender, dizer que a decisão é tecnicamente errada, alguma coisa assim. Se disser só que é tecnicamente errada, até eu aceito a crítica. O que eu posso é dizer, não é tecnicamente errada, e explicar como estou aqui explicando aos teus alunos, Geraldo, que tecnicamente é correto, porque eu estou utilizando por analogia, dando efetividade ao princípio do contraditório, para dar uma decisão com maior substância. Pronto, é o meu fundamento. Alguém pode dizer que esse fundamento está errado e recorre ao tribunal, que tem o poder de decidir diferente da minha, e a decisão do tribunal prevalece. Mas isso não dá o direito à parte a ir para as redes sociais dizer que eu sou um imbecil, por exemplo. Porque não se trata de uma imbecilidade, se trata de um pensamento, de um entendimento jurídico sustentado em nossa Constituição Federal. E o que a pessoa tem o direito é de recorrer da minha decisão, que é o que algumas pessoas não fazem e preferem partir para a ofensa. E partindo para a ofensa, sem dialogar sobre aquilo, ou sem obter a discussão sobre aquilo, por exemplo, aquele advogado que eu disse para você que veio, esse foi bom, porque ele veio para mim, sorrindo, dizendo que eu tinha dado uma decisão tecnicamente errada. Mas foi gentil comigo, foi amigo, digamos assim. Depois que eu disse, eu te dei foi um privilégio, ele tem razão, doutor Douglas. Tem razão, na verdade, o senhor não reduziu o meu prazo, na verdade, o senhor me deu um prazo que eu, em tese, não teria. Tem sentido. A Fazenda Pública tem, o senhor está achando que pode conceder também para uma empresa privada por analogia? Geraldo, isso tudo é perfeito. Se a pessoa tivesse corrido para uma rede social e tivesse dito, olha, o juiz é doido, ele me deu só 72 horas, quando, na verdade, eu tenho 15 dias para contestar. Não é contestação, é só para se manifestar sobre o pedido de liminar, tal como previsto no artigo 2º da Lei 8.437 de 92. Então, essas questões, Geraldo, elas têm relevância de um modo geral, mas quando se trata do direito à vida,
é, digamos, para usar o próprio termo, é questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Inclusive da morte da imagem do Poder Judiciário. Se o juiz não leva isso em conta, resolve sair decidindo tudo e entregar cheques sem fundos para as pessoas. É o que eu chamo, Heraldo, a decisão judicial que não pode ser cumprida, ela é um cheque sem fundos. É um cheque sem fundos. É um estelionato que serve exclusivamente para a satisfação pessoal de quem a proferiu, para dizer, eu fiz a minha parte. Eu mandei internar a pessoa no leito de UTI. A pessoa morreu porque não foi internado no leito de UTI. Eventualmente, o juiz até pode fazer isso em situações que não tenha outra opção, ele não tenha como estabelecer o contraditório. Pode fazer. Mas se ele der um telefonema, mandar uma mensagem e dizer, por exemplo, às vezes acontece, Heraldo, eu estou no plantão agora, por exemplo. A pessoa pede uma liminar para que o juiz determine a internação em um leito de UTI no Hospital Carlos Macieira. As pessoas acham que o Hospital Carlos Macieira é o melhor hospital público, que de fato é o mais estruturado, e já pede diretamente para aquele hospital. Se o juiz não ouve, ele pode proferir a decisão e exatamente naquele local que foi pedido não tem a vaga. Mas lá na regulação eles digam assim, olha, no Carlos Macieira não, mas nós temos condições de receber essa pessoa no Dutra. O juiz poderia deferir diferente daquilo que foi pedido, mas garantir o direito e dizer que aquela decisão foi pedido do Carlos Macieira, o advogado poderia ter dito que tem que ser no Macieira, porque o Macieira que tem determinados profissionais e determinados equipamentos. Não, Heraldo. O juiz pode ouvir o outro lado e o outro lado dizer assim, não, não é verdade. Na verdade, nós temos também o hospital tal que pode atender isso e resolver o mesmo problema. Então, é muito importante que o Poder Judiciário estabeleça um contraditório mínimo. Eu tenho um outro exemplo maravilhoso para encerrar essa exemplificação de casos concretos já decididos, assunto resolvido, que às vezes os dois lados têm razão e você pode encontrar o meio termo. Uma certa vez o Ministério Público propôs uma ação para que eu determinasse a imediata transferência de todos os pacientes que estavam no Hospital Getúlio Vargas. Você sabe qual é o Hospital Getúlio Vargas, Geraldo? É aquele que fica ali perto do João Paulo, ao lado do Hemomar, para quem não sabe. E é um hospital muito qualificado para tratar de pessoas com determinados problemas imunológicos e tal, enfim. Tem um perfil específico para esse hospital. Pois bem, o Ministério Público descobriu uma informação de que estavam morrendo algumas pessoas na UTI de lá por infecção hospitalar. Ou seja, havia um problema de infecção hospitalar. O fato era verdadeiro. E propôs que eu determinasse a transferência imediata de todos os pacientes de lá para o Carlos Macieira. Geraldo, tinha razão, havia o problema da infecção hospitalar. Havia o problema, o Ministério Público tinha razão, havia o problema. A determinação pedida era para internar todos no Carlos Macieira. Tinha sentido. Só tinha um problema, Heraldo. Não havia nenhuma vaga de UTI no Carlos Macieira aberto. Bom, se eu tivesse só proferido essa decisão e determinasse a remoção imediata desses pacientes, não seria cumprido. E depois o promotor de justiça voltaria para mim e diria assim, doutor, não fizeram. O senhor está desmoralizado. Tipo aquela, mal comparando aqui você é professor, eu também, Heraldo, a gente aqui lá no meio da aula, que quando ela está meio monótona, a gente faz uma brincadeira para os alunos acordarem, aqueles que estejam aí cochilando com o nosso debate aqui, que eu espero que não esteja ocorrendo, mas se estiver, cabe aqui uma pequena brincadeira para tratar desse assunto. É como, mal comparando, é como aquele tempo do interior, quando nós éramos meninos, que um chegava e dizia para o outro, olha, para o outro, fulano de tal ali disse que tu não é macho, não, que tu é frouxo, que tu é não sei o que e tal. Ele é que não é e tal.
e fica aquele negócio, ó, tu tá desmoralizado. Olha, fulano de tal disse para você que você não é de nada, para você já ficar ali chateado. A pessoa volta para você depois, o promotor de justiça, dizendo assim, ó, doutor, sua liminar e nada lá foi a mesma coisa. Acontece, eu quando eu era juiz em São João Batista, uma certa vez uma pessoa chegou lá para fazer uma reclamação para mim, com um processo, e pedindo uma liminar também, e ele dizia assim, doutor, e tem mais, é melhor o senhor tomar cuidado, porque ele disse que não sai da terra e não tem juiz no mundo que tire ele de lá. Não tem juiz, que juiz e merda é a mesma coisa. Me perdoe o termo, mas foi o termo utilizado, Geraldo. A intenção da pessoa é dizer ali que, olha, você seja firme, tal, para não ser desmoralizado. O risco de você proferir decisão que não tem que ser cumprida, depois a pessoa voltar com o fundamento e dizer, ó, sua decisão e nada é a mesma coisa. Para utilizar um termo aqui mais leve. Mas o que eu te digo, Heraldo, é que foi resolvido de outra forma. Na hora que eu recebi o pedido do Ministério Público, na mesma hora a promotora de justiça veio tratar comigo do assunto. Disse, olha, doutor, foi por telefone. Ela ligou, acabei de protocolar uma ação, é caso urgente, precisamos que o senhor decida hoje, imediatamente. Mande retirar. Se eu dei essa liberdade à promotora de justiça para me ligar e me dizer que tinha aquele pedido, e aquele pedido precisava ser decidido na mesma hora, é errado eu telefonar para o secretário de saúde também e atender por telefone? Isso é uma atitude errada? Não, a mesma liberdade que eu dou para o promotor despachar comigo, eu tenho que dar para o outro lado. Então, o que eu fiz? Contato com o secretário de saúde. Olha, tem um pedido de liminar aqui. Que eu, se for colocar aquele despacho de 72 horas, mesmo as 72 horas da Fazenda Pública, ao que parece aqui, vai ser tempo demais. E a informação é de que nós estamos tendo infecção hospitalar no Hospital Getúlio Vargas. Estão pedindo aqui a transferência imediata. Eu quero decidir esse assunto. E primeira coisa que eu quero saber é, de fato está ocorrendo esse problema de infecção hospitalar lá, doutor secretário? Ele diz, é verdade, doutor Douglas. De fato estou com esse problema. Soube agora desse problema e realmente é grave. Não negou o problema. Então, primeiro problema solucionado. Contraditório estabelecido em segundos, Geraldo. E com uma confissão, digamos assim, uma postura honesta de dizer que o problema alegado pelo Ministério Público é verdadeiro, doutor. Agora eu quero saber do segundo. O Ministério Público pede que eu determine imediatamente a transferência para o Carlos Macieira. Temos essas vagas lá no Carlos Macieira. Agora, essa parte não, doutor. Nós não temos nenhuma vaga no Carlos Macieira. Não temos como levar esses pacientes para lá. Mas, doutor, eles não podem ficar no... Veja aqui o contraditório estabelecido. Mas se o senhor está me dizendo que o Ministério Público tem razão ao dizer que estão morrendo de infecção hospitalar, e o Ministério Público pede que sejam transferidos para o Carlos Macieira, e o senhor está me dizendo que lá não tem a vaga, o que eu pergunto agora é o seguinte, como resolveremos isso? Como resolver? E aí, o secretário disse, doutor, se a ordem for para eu cumprir, eu acho que isso era uma sexta-feira, Geraldo, se a sua ordem for para a gente cumprir, não todas hoje, mas até o fim de semana, eu consigo transferir todos para lá. Mas como você pretende fazer isso? Doutor, os leitos não existem. Então, o que eu quero fazer é, tiro um paciente, que lamentavelmente um que morreu, desocupo aquele leito, faço a desinfecção dele, mando esse leito, ou seja, essa estrutura, o leito, ele não é, Heraldo, só o espaço físico. Um leito de UTI é um respirador, é uma estrutura toda de equipamentos, controle de batimentos cardíacos, não sei o que. Tem uma série de coisas que, tecnicamente, eu não preciso explicar aqui, que vai só estender a explicação. Mas as pessoas, mesmo leigas, entendem. A vaga de UTI não é um local ali só, é uma estrutura de equipamentos também. Então, ele diz, eu pego esses equipamentos, faço a desinfecção dele, levo e ponho em um local lá, ao lado da UTI, lá do Macieira, pego um paciente e ponho nele.
venho com aquele paciente que foi tirado para uma macieira, pego o leito dele, faço a desinfecção, esse que está usando o leito, que o outro que morreu está lá, pego aquele, volto, faço a desinfecção dele, daquele leito do outro paciente que ocupou, que faleceu, faço a desinfecção, levo para ele e eu vou ficar nessa operação. Doutor, eu acho que em 3 dias eu consigo tirar todos. E eu vou tirando aqueles que estão em situação mais precária. O senhor me dá 3 dias para fazer isso? Eu disse, farei assim. Eu vou determinar então que seja feito comece hoje e conclua até o fim de semana, fazendo desse jeito que o senhor está dizendo. Pega que o paciente que faleceu, faz a desinfecção, põe lá, depois aquele que foi levado para o lugar daquele, desinfecta, a mesma coisa. Heraldo, assim foi feito e assim foram salvos os pacientes que estavam morrendo de infecção hospitalar no Hospital Getúlio Vargas. Isso aqui não é história, isso aqui é história com H. É a história, é fato ocorrido, registrado em processo judicial, documentado, está lá. Heraldo, eu penso que isso não é fora da técnica. Isso é o juiz decidir, garantindo efetividade ao princípio do contraditório, dando efetividade a esse princípio do contraditório com os instrumentos que a tecnologia hoje possibilitam, dando tratamento igualitário às partes, porque se eu atendi, olha só, Heraldo, eu tenho processos para despachar que estão aguardando despacho há 60 dias, 70 dias, até 100 dias sem despacho. Portanto, se a promotora de justiça não tivesse me telefonado, eu não teria furado a fila daquele processo e ele entraria. Se eu não desse a liberdade da promotora de justiça me telefonar, eu sequer veria aquele processo, porque você que maneja o PJE sabe que o juiz recebe ele na ordem cronológica. Para despachar aquele processo, eu precisei furar uma fila de processos que aguardavam há mais tempo. E eu só furei a fila porque a promotora de justiça tinha o meu telefone celular para me ligar e me pedir isso. Então, se eu faço isso com o promotor de justiça, por que não posso fazer também com o outro lado? É normal, é correto, é ético e é técnico fazer isso, Heraldo. Principalmente quando estamos tratando do direito à saúde. E mais ainda precisaremos fazer no período pós-pandemia. Vou dar um exemplo para ti em relação a planos de saúde. Vamos sair da administração pública e vamos para a privada. Os planos de saúde, como ficarão? Nós já tínhamos, antes da pandemia, Heraldo, eu tive várias audiências aqui quanto a plano de saúde. Aqui e acolá eu tenho uma audiência para discutir direitos dos consumidores de plano de saúde. Muitos deles vêm com problemas do tipo, um plano de saúde descredenciou o maior hospital do Maranhão, que tem um custo alto para eles. Não vejo problema aqui, nós estamos no meio de uma aula, Heraldo, de citar nomes, ou você prefere que eu não cite? Tanto faz para mim. Tanto faz, doutor Douglas. Acho que Pronto. Não há problema nenhum. Então, um plano de saúde descredenciou o Hospital São Domingos. E, em seu lugar, põe o centro médico. Vêm os consumidores daquele plano de saúde e querem que o juiz determine que volte o Hospital São Domingos. O plano de saúde vem e diz, nós hoje estamos arrecadando menos do que conseguimos pagar e o São Domingos o plano de saúde não aguenta pagar. É ou não uma questão de equilíbrio econômico-financeiro também? Antes da pandemia, eu já tinha que decidir assuntos como esse. E lembro bem de ter decidido, em alguns casos, que, de fato, naquela situação concreta, o plano de saúde precisava recredenciar esse determinado hospital, ou o DI também, e em outros, por outros motivos, inclusive de equilíbrio econômico-financeiro, não foi decidido assim.
porque não suportaria pagar, não tinha estrutura para pagar, não era possível pagar. Pós-pandemia, com a redução do número de vidas, os planos de saúde, ele diz, nós tínhamos, doutor, eu lembro bem, Heraldo, de determinado plano de saúde que foi se defender dizendo que não tinha condições de manter determinados hospitais, credenciado em sua rede, dizia, doutores, nós tínhamos 25 mil vidas no Maranhão, pagando mensalmente o nosso plano de saúde. Hoje nós estamos com 9 mil vidas. Nós não temos, houve uma redução de quase 50%. Nós não temos condições de manter esses hospitais aí, porque caiu e o nosso número de vidas que nós temos, não temos mais a mesma arrecadação e, além disso, aumentou a inadimplência. Olha o problema. Eu tenho a impressão, Heraldo, que ainda vai ocorrer uma outra coisa com maior intensidade. O desemprego violento que vem vai retirar mais ainda pessoas da rede privada e dos planos de saúde, que vão diminuir o número de vidas que estão vinculadas a eles, e o SUS receberá uma demanda maior ainda do que já recebia. E, portanto, ele precisará ser mais fortalecido, vai ser mais sobrecarregado em função da crise econômica. O Poder Judiciário não está longe disso, é a análise econômica do direito pura, que o juiz não vai poder deixar de fazer. Se a ele vier processos dessa natureza, ele vai precisar apreciar o direito, mas para não causar uma desmoralização de decidir aquilo e determinar que seja feito algo que é impossível fazer, desmoralize a própria justiça. Em tema de saúde, a chance de desmoralização do Poder Judiciário é gigantesca caso o juiz se afaste da realidade, se distancie da realidade, se isole e passe a decidir apenas baseado em seus preconceitos, em suas opiniões pessoais ou naquilo que ele acha que é o correto da aplicação do direito, mas esteja distanciado da realidade econômica e social que nós vivemos atualmente durante essa pandemia e mais ainda viveremos no período pós-pandemia. Perfeito. Doutor Douglas, a vantagem da gente estar fazendo essa entrevista num canal do YouTube é que a gente não tem aquela limitação de tempo lá de uma grade, de uma TV comercial, tal, que a gente teria que ter aquele horário, essa rigidez, né? Essa é a vantagem, mas também não vamos abusar da paciência dos nossos alunos, do seu tempo, que eu sei que é extremamente precioso. Então, assim, já fica aqui o convite para que o senhor volte, porque foi uma verdadeira aula. Na parte final, a gente acabou tratando do tema central, na parte inicial, de vários outros temas tão ou mais importantes do que o tema final, mas já fica o convite para que numa outra oportunidade o senhor volte. Fica mais uma vez o agradecimento pela sua presença. Eu tenho certeza que quem tiver o privilégio de assistir essa entrevista vai ficar muito feliz, muito satisfeito, porque vai aprender muita coisa de fato. Então, assim, suas considerações finais e muito grato mais uma vez. Reinaldo, as minhas considerações finais, na verdade, são só para te agradecer pela honra do convite, da oportunidade que você me deu, agradecer a ti, aos dirigentes do centro acadêmico, também por essa oportunidade, para mim é uma honra, e me coloco à disposição para discutir esses assuntos. Eu acho que é importante para a sociedade e ver um professor do seu nível, que é um dos que eu mais respeito aqui no nosso estado, é uma das pessoas que eu tenho uma admiração muito grande pela maneira como vê o mundo, a maneira equilibrada, a qualidade do que faz. Você é um excelente professor e um excelente advogado. E é um privilégio para os seus alunos isso, inclusive. Então, ter essa discussão, esse debate com você, só me serve também, eu me coloco aqui na condição de teu aluno também. Para mim foi um aprendizado esse nosso debate também, foi um exercício também. E as minhas palavras são só de agradecimento à tua generosidade pelo convite e da paciência dos teus alunos que vierem a nos ouvir. Um grande abraço, meu amigo.
Muito grato. Dr. Douglas Martins conversou conosco aqui no Mérito Digital Apresenta, que é um programa em parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma. Semana que vem tem mais. Acompanhe aí as nossas redes sociais para ficar informado. Grande abraço a todos e até a próxima.